Para mim é uma alegria participar hoje do nosso programa Dicas de Vitalidade em tempos difíceis, né? Em termos de coronavírus, em tempos de Covid, em termos dessa coisa nova para todos nós, nova para a população como um todo, nova para os profissionais de saúde, nova para o mundo das ciências, né? Que tem trabalhado muito na busca, né, de alternativas, tanto de tratamento que possa se adequar ao combate do Covid, quanto da busca de uma vacina, quanto da busca de caminhos da sua disseminação, quanto de ter uma perspectiva melhor sobre a recontaminação de pacientes que já tiveram esse tipo de problema. Pois nós, na nossa cidade, especialmente em Novo Hamburgo, tivemos um comportamento de confinamento bastante significativo e eu não tenho dúvidas que os números, de certa maneira, travados como estão, se deveram muito a essa participação, né? Quer dizer, a suspensão das aulas, a suspensão do trabalho, do comércio, deixando praticamente só em funcionamento as atividades essenciais e primordiais para a vida humana, como o abastecimento, enfim, profissionais da saúde, da segurança e outros que fazem o transporte, né, e que realmente são fundamentais para esse momento. Passada essa fase inicial, que durou aproximadamente um mês, e nós com uma curva de crescimento relativamente lento, apesar de que a cidade se preparou para combater esse vírus, as estruturas hospitalares, tanto do nosso hospital municipal, através do centro de referência, através de leitos de UTI específicos. O Hospital Regina, da mesma maneira, destinou uma unidade para o tratamento desses pacientes, leitos específicos de UTI, com ventiladores, enfim, tudo que fosse preciso para aqueles pacientes com quadro de insuficiência respiratória. E não foi diferente no Hospital da Unimed, né? O Hospital da Unimed também destinou uma unidade para esses casos e dividiu a sua UTI, UTI Covid e não Covid, enfim. E nós, graças a esse comportamento preventivo da cidade, tivemos um número de casos relativamente baixos, apesar de que nós já tivemos óbito em Novo Hamburgo, né, óbitos em Novo Hamburgo em relação ao Covid. Bom, nós temos que pensar a saúde como um todo, porque o mundo não para só com o Covid aqui. As coisas continuam acontecendo, as pessoas têm outros tipos de pneumonias, rinites, alergias, sinusites, faringites, as pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo AVC, continuam tendo problemas na vesícula, continuam com a sua hérnia, continuam com trombose, enfim, com as doenças diversas que nós estamos acostumados a lidar com o dia a dia, que por si só já mantinham a nossa estrutura hospitalar no limite. Graças a projetos e uma situação visionária da nossa cidade, o Hospital Municipal está para construir um novo módulo, né? O Hospital Regina também com as suas obras pré-aprovadas já, com liberação, já mostrando, inclusive divulgando o seu prospecto da nova ala, um novo prédio praticamente, que vai sair. E o Hospital da Unimed, talvez o que esteja mais avançado nessa parte nesse momento, um hospital com mais 120 leitos e com a reforma do atual, indo a 220 leitos, certamente nós nos tornaremos um polo de atendimento regional à saúde. E nesse momento de Covid, isso é extremamente importante. Bom, as pessoas me perguntam, e agora? Não, então como nós não tivemos uma curva, então está tudo liberado? Negativo, não está nada liberado. Os lugares que tomaram essa atitude tiveram que voltar atrás. É lógico que na vida das pessoas não há possibilidade de abandonar totalmente a sua condição de trabalho, e essa volta gradativa, né, excetuando-se as pessoas de risco,
pessoas com doenças graves, pessoas com imunidade comprometida, pessoas diabéticas, hipertensos descompensados, né? Pessoas com mais de 60 anos, pessoas portadores de tumores, que são os pacientes oncológicos, né? Esses, logicamente, deverão manter esse perfil de confinamento, né? Esse perfil de serem estudados com um olhar muito mais intenso, porque é justamente onde está a faixa etária, onde ocorre a maior parte dos óbitos. E não só a saúde pública, mas as famílias têm que estar engajadas nessa condição de auxílio, é o vizinho que faz a compra, o outro familiar que leva os remedinhos em casa, né? E essas pessoas então possam ter com uma certa tranquilidade esse momento de isolamento, mas sem aquela situação fatídica de medo, aquela angústia, aquela coisa de não ter alimentos, de não ter o auxílio necessário. E é nesse momento que a gente tem que se abraçar e dar as mãos. Logicamente que cuidando dos pais, dos filhos, dos próximos, mas os próximos também são os vizinhos, são amigos, eventualmente pessoas que nesse momento estão necessitando de ajuda. Essa liberação progressiva, ela é feita mediante um regramento que nós temos que ter, né? E esse regramento começa já desde o momento que eu saio de casa, né? Eu estou agora, neste momento, sem a máscara aqui, porque eu estou sozinho nesse estúdio, tá? E o som ficaria prejudicado, né, com a fala da máscara nesse momento. Mas o uso da máscara, né, que está aqui do meu lado, né, que deve ser adequadamente higienizada, que deve ser cuidado para que não se faça contaminação através da máscara, né? Que se possa, vamos dizer, usá-la adequadamente. A prefeita municipal, através do último decreto, tornou obrigatório a máscara para as pessoas que saírem de suas casas e que estiverem, vamos dizer, em contato com qualquer tipo de pessoas em outros ambientes. Quer dizer, então, é uma maneira de proteção, sem dúvida, mas essa situação do transporte coletivo, dos cuidados no comércio, dos cuidados nos mercados, na farmácia, aquela entrada progressiva, individualizada, aquele atendimento, né, com distanciamento das pessoas, que eu tenho visto sendo cumprido pela maioria das pessoas, né? Ainda muitas pessoas questionam aquela necessidade que chegou, bom, eu não posso mais, eu tenho dificuldade de ir na academia, então eu preciso dar uma caminhada, fazer um exercício. Procura o canto lá onde tenha menos gente, sai com a tua máscara, né? Dá essa caminhada, vai num horário cedinho de manhã, busca um lado onde tenha poucas pessoas, eu entendo isso. Essa necessidade do exercitar, essa necessidade do pegar sol e tal, que não está proibido. O que não pode é fazer ajuntamento de pessoas, por exemplo, no Parcão, que está fechado nesse momento, em outros lugares que seriam um ponto de atrativo. Vi nesse fim de semana que a Praça da MRV aqui na Vila Rosa, tinha ajuntamento de pessoas, né? E realmente acho que transgrediram um pouco, mas fica aí a lição. Ainda temos na nossa convivência aquela turminha do acha que não vai dar nada, tá? Ainda temos bastante pessoas que pensam assim. Por quê? Porque justamente não aconteceu nada de muito grave junto aos nossos ou junto aos próximos de nós. Mas não se enganem. Se procurarem, né, a história do que houve na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, vão ver que em determinadas regiões não bastou isso, não bastou ser jovem, não bastou ter um porte atlético no passado, que isso não deu garantia nenhuma.
Quanto ao tratamento, isso ainda é bastante discutível, né? A hidroxicloroquina, a situação do zinco, a situação da azitromicina. Logicamente que numa condição, né, diria quase que de desespero, em alguns casos, tem se usado, né? Logicamente que tem se usado com a aprovação da família, apesar de não serem ainda medicamentos ditos que são específicos para o tratamento e que têm uma, vamos dizer, eficácia garantida, mas tem se mostrado favorável no tratamento e certamente que pesquisas por esse mundão afora estão sendo feitas nesse momento com vistas a gente chegar a um ponto como se chegou a vacina para H1N1. É impressionante o número de pessoas que procurou a vacina esse ano em função do problema, lógico, né? Eu digo isso porque eu atendo a rede pública em postos de saúde. Muitas vezes, antes de iniciar os atendimentos, eu ia para a sala de espera quase que implorar para muitos fazer a vacina, porque entrou, né, aquela sensação de que por não ter tido muitos casos, é bobagem, não é importante. Isso aconteceu com o sarampo, isso aconteceu com algumas outras doenças, né? E neste momento se vê a importância que tem a vacina e as pessoas correram em busca dela. Até onde eu sei, mais de 90% dos idosos tinham se vacinado, né? Eu acho que esse número já deve estar chegando em torno de 95%. Tem aquelas pessoas que não podem se vacinar e tem aquelas pessoas idosas que não querem se vacinar. Ainda existe isso e claro que ninguém pode obrigar ninguém a nada. Passou por uma segunda etapa de pessoas de grupos de risco, né? Os transportes, policiais, enfim, eu acho que no momento seguinte, se as aulas voltarem, temos que vacinar os professores também, os profissionais de saúde foram vacinados, só que essa produção de vacinas não deu conta do recado no Brasil inteiro. Então começou-se pelos grupos de risco e tem vindo lotes de vacinas, né? Todas as semanas aí que estão sendo distribuídas nas unidades de saúde e também teve um ponto, né, um drive-thru lá na FENAC com a vacinação. Importante se vacinar. Essa defesa da imunidade, esse aumento de perspectiva de imunidade, sem dúvida que te protege, se não for agora, numa próxima vez, e com isso nós vamos formando um leque de imunidade muito maior frente a essas doenças, especialmente as doenças virais. Vejam bem todos que os vírus fazem o seu ciclo, né? E está previsto aí um ciclo, né, que pode ser na fase de contágio de até 7 dias, na fase de recuperação em torno de 14 dias, quando praticamente estaria se dando a cura desses casos. Tive contato, participei do tratamento de 2 pacientes aqui. Ainda temos dificuldades na situação da testagem, né? Da testagem, isso é uma coisa extremamente importante, porque a bem da verdade, como se testa pouco e se testa basicamente aqueles pacientes que estão numa fase avançada da doença, acaba que certamente o número ele é muito maior do que esse número que está sendo divulgado oficialmente, que fazem parte das estatísticas. Não tenho dúvida nenhuma disso e, de certa maneira, se esse número é grande e nós estamos ultrapassando essa fase sem um percentual de doentes graves, é um bom sinal, porque quanto mais pessoas tiverem tido o vírus, desenvolvido a imunidade sem ter ficado doente, certamente é isso que vai determinar o momento em que nós vamos ter um alívio, né, dessa contaminação mais massiva que tem. Logicamente que isso vai continuar acontecendo em alguns casos, né? Temos que aprimorar realmente essa parte da testagem para termos uma ideia mais real em termos de localidade, em termos de população, em termos de faixa etária, em termos de doenças que andam próximas ao Covid, enfim, dentro da nossa realidade de Brasil. Temos um país muito grande
e todos vocês têm acompanhado as diferentes maneiras da evolução da doença nas diversas regiões do país. Se compararmos, né, Manaus, São Paulo, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul até que está bem dentro dessa condição, está em o índice de mortalidade aí por 1000 está o estado com menos em 15º lugar. Eu acho que isso é bom até pela população que nós temos né, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Agora os cuidados vão persistir. Temo que os meses de maio e junho vão ser os fiéis indicadores da evolução da doença por aqui. Vamos ter que transferir as festas, os encontros sociais, vamos ter que aguardar para os encontros religiosos, os encontros familiares, enfim. É uma guerra biológica, né, que, como vários já disseram, em outros tempos se saía para combater, né? Era um soldado de guerra. Hoje nós somos soldados de guerra dentro de uma condição de se preservar e dentro de uma condição de manter o isolamento que é tão necessário para, vamos dizer, o controle. Isso está provado em todos os lugares do mundo. Muitas discussões paralelas, muitos cientistas da vez que botam a sua cara, dando, né, nesse momento a sua verdade. O que eu tenho a abominar diante de tudo isso, e eu como um agente político tenho que dizer, é que eu lamento que nesse momento tão importante para a população brasileira, tenham pessoas na liderança desse país, na liderança praticamente do nosso estado, espero que não aconteça aqui em Novo Hamburgo, mais preocupados com a sua autopromoção, com a sua situação de críticas diante do que está sendo feito, do que propriamente pensar nas melhores maneiras de ajudar a nossa população, dos critérios da saúde e dos critérios econômicos para que nós não tenhamos perdas por outros motivos. Sem dúvida que o abalo e as perdas vão passar por todos. Nós temos que ter uma consciência disso. E aí, dou um exemplo, né? Casualmente, nesse momento, tem um filho que está estudando na universidade em Portugal, está confinado, e o povo português foi, dentro do contexto da epidemia na Europa, um dos que menos sofreu, né? Vocês têm visto pelos dados e pela estatística, com essa condição da pandemia. Porque foram rígidos, foram duros, e uma coisa que meu filho costuma dizer muito, todos os políticos do país se uniram, independente das suas divergências, pela mesma causa neste momento. Então não há diversidade de ideias. Estão tomando como política nacional, estão colhendo os frutos como uma política nacional bem adotada. Logicamente que, como todos os outros países, terão perdas, terão que trabalhar muito para recuperar o que passou durante esse período, terão que se reorganizar, enfim, uma série de coisas que ficaram para trás. Então, minha gente, era esse o nosso recado hoje, tá? Deixando aquela ideia de que não adianta pensar que os outros tenham que fazer alguma coisa. Esse é o momento que cada um tem que fazer a sua parte e fazer bem. Tá? Seja os cidadãos, sejam os profissionais da saúde, sejam os que estão hoje trabalhando de alguma maneira, sejam os que estão confinados, sejam os professores que estão em casa ministrando suas aulas via internet, coisa fabulosa, né? Imaginaram se nós não tivéssemos esses recursos. Então fica aqui o meu reconhecimento, né? E esse apelo, que cada um faça realmente a sua parte e faça bem, porque só assim nós vamos combater adequadamente e vamos voltar à nossa normalidade em tempos vindouros, que espero que seja com a maior brevidade possível. Um abraço para todos.